E hoje é Digidrops Cósmico, terça-feira, 14 de outubro. Terça-feira é dia de Marte. Hoje vamos falar sobre Marte, vamos falar sobre Mercúrio, os dois em Escorpião. É, Marte chegando em Lilith, Mercúrio chegando em Marte. É um momento muito especial, muito importante para a gente poder prestar atenção, porque Mercúrio vai entrar em retrogradação. Temos também Vênus, que acaba de chegar em Libra. Vênus rege Libra, então está muito forte também, assim como Marte em Escorpião, porque rege Escorpião. E aí ativa um trígono com Plutão e Urano. Lua em fase minguante, então a gente está finalizando a lunação virginiana, segunda, finalizando então uma temporada lunar de um mês, finalizando a temporada lunar de 2 meses, finalizando 6 meses, então é mais um ponto de finalização que a gente está vivendo aqui, equinocial, né? Então a gente está aqui também no início de uma estação, então tem várias finalizações e vários inícios, vários recomeços, várias renovações. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu vou trazer o mapa aqui para vocês e eu trouxe aqui como tema principal para a gente desenvolver o jogo da sedução. Olhando para esse mapa, eu achei tão interessante, tem tantos aspectos nesse dia, e aproveitando essa lua em Leão, que também ativa esse trígono de ar, né, fazendo uma oposição com Plutão hoje, tem aqui um dos elementos importantes dentro das nossas relações, dentro do movimento do equilíbrio das nossas relações. Vamos voltar aqui, antes de eu mostrar o mapa para vocês, vamos recapitular aqui uma coisa que eu venho conversando com vocês, porque a gente vai chegar na lunação libriana, a lunação libriana é sobre isso também. Isso tudo aqui é uma preparação, né? Fase minguante é sempre uma preparação para a próxima etapa que a gente vem. Então, tem uma assimilação de tudo que a gente viveu, uma conclusão, a gente traz essa assimilação para o corpo, a gente faz as nossas reflexões, toma as nossas decisões e aí sim, a gente fica pronto, né, para começar uma nova etapa, um novo ciclo lunar. E também a gente vai estar começando um novo ciclo solar, que o Sol logo depois já chega em Escorpião e intensifica ainda mais, ilumina ainda mais essa área escorpiana para a gente. Então, vamos voltar aqui para a gente poder lembrar quando eu falo sobre o ritmo do movimento do equilíbrio. O equilíbrio, ele não é estático. Ele não é uma paz linda e maravilhosa e a gente fica aqui, estamos em equilíbrio. Não, o equilíbrio é sobre movimento. E o movimento acontece, e o equilíbrio acontece no movimento de dois desse par, desse oposto. Se a gente tem aqui uns 180 graus, né? A gente tem, então, precisa manter o equilíbrio. A gente não pode pendular nem para um lado, nem para o outro. Todos os dois lados precisam ser ouvidos, ser atendidos, ser nutridos, ser cuidado. Inclusive, hoje a gente vai falar de novo sobre necessidades, sobre desejos, porque esse céu está falando sobre isso. É, então vamos lá. Então, quando a gente está falando aqui, quando eu estou falando aqui de movimento do equilíbrio, eu estou falando daquele movimento. Lembra, eu trouxe sempre a história da bicicleta. A bicicleta é o relacionamento e a gente tem duas partes aqui que estão se movimentando, então que fica em constante movimento de acordo, de conversa, de troca, de desejo, de ajuste, enfim, de toda uma brincadeira também que envolve o par para que a bicicleta continue andando, se movimentando para frente. Se uma das duas partes resolve não estar mais, essa bicicleta não faz mais sentido, ela para de andar. Se uma das duas partes, que eu chamei de fanatismo da ideia, né? Então, se uma das duas partes pendula, então, o meu desejo é mais importante, a minha ideia é mais importante, você precisa ceder para eu poder estar aqui. é, Qualquer coisa que eu coloque e tire um dos dois no mesmo patamar, na mesma importância desse par, a gente está falando de um jogo de controle, de manipulação de poder, em que um tem mais poder que o outro, que um controla o outro. E aí a gente tem o fanatismo, então a gente está pendulando, então quer dizer, a bicicleta vai cair, ela vai parar, ela não vai continuar andando, porque alguém aqui está pesando mais que o outro. O ritmo está diferente. Quando a gente está falando de movimento,
o ritmo do movimento, a gente está em busca do ritmo do movimento. Porque o movimento está aqui, o relacionamento está aqui, a gente quer que ele continue caminhando, mas como é que a gente encontra esse ritmo? É, duas pessoas que passaram por imensas transformações nesse ano todo. E aqui pode ser o relacionamento da gente com a gente mesmo, um jogo da sedução da gente com a gente mesmo. O jogo da sedução com o meu outro parceiro erótico, mas também pode ser com o meu outro parceiro de vida, meus outros parceiros de vida. Como é? Mas ele precisa. Aqui a gente vai estar falando particularmente de um relacionamento um pouco mais íntimo, né? Hoje aqui a gente vai estar falando um pouquinho mais íntimo, mas não necessariamente que ele precisa ser erótico, mas é um relacionamento que tenha esse movimento, que tenha esse objetivo desse crescimento, desse processo de continuar no movimento. E que você quer que continue, que o outro também quer que continue. E aí eu trouxe o tema do jogo da sedução. Porque o jogo da sedução, ele não é. Eu não tô falando aqui. Quando eu falo de jogo de sedução, sempre vem. Ai, mas eu odeio joguinhos. Então tá. A gente não tá falando de joguinho do tipo, vou fazer isso para te agradar, ou vou fazer isso para que você venha e faça isso porque eu quero que você faça. Não, nós não estamos falando desse jogo. Esse não é jogo da sedução. Isso aí é um jogo de manipulação de poder, em que um e o outro têm que estar no controle. A gente não está falando desse tipo de jogo. Esse não é um jogo do relacionamento. Esse não é o jogo da sedução. Às vezes é complexo a gente entender isso, porque é cheio de formulinha na internet que coloca a gente aqui para reconhecer, né? Faça isso para conquistar, faça aquilo para organizar dessa maneira para que ele fique e ela fique. Isso não é jogo de sedução. O jogo da sedução fala dos desejos de um e do outro, do parceiro. Fala do. Ele é um dos elementos do, do movimento do equilíbrio do relacionamento. E aí não tem fórmula. E aí não tem. Eu não vou te ensinar como fazer. Não tem como fazer isso. Porque é uma dinâmica muito particular de dois, de um parceiro, da parceria, porque vai falar sobre as necessidades de um e do outro, individualmente, e vai falar dos desejos individuais e os desejos dos dois juntos. E é sobre isso que eu quero falar, pegando gancho aqui nesse mapa, pegando essa ideia que a gente está vivendo de escorpião, Libra escorpião, que aqui já começa essa transição muito forte, né, do ar para a água. E não é um qualquer água, a gente está falando da última água aqui da individualidade, a gente está falando de uma água profunda, uma água muito emocional, a gente está falando de acessar nossas emoções, daquelas que a gente esconde da gente mesmo, daquelas que a gente não quer falar, às vezes nem para a gente mesmo, que a gente tem medo de lidar com elas, que são tabus e que muitas vezes a gente não consegue, estar dentro do relacionamento, porque a gente sabe que a gente ali vai estar numa entrega de todo esse desses medos, desses limites, desses tabus, desses paradigmas e etc. Isso tem a ver com Lilith, isso tem a ver com Escorpião, isso tem a ver com Marte, tem a ver com Plutão, tem a ver com todo mundo, então tem a ver com esse mapa. Por isso que eu quis trazer o mapa para vocês, eu vou compartilhar aqui para a gente poder conversar, porque é um mapa muito interessante esse mapa de hoje, e ele acaba que é, é, direcionando, né, a nossa semana, principalmente esses dias aqui em que a Lua vai estar em Leão. A Lua acabou de chegar em Leão, ela vai ficar aqui até quinta-feira à tarde, e então é um belo momento para a gente poder fazer algumas análises e fazer essas reflexões aqui que eu estou trazendo para vocês e que eu acho que tem a ver com com esse movimento aqui de, de sedução que eu chamei, né? Vênus está em Libra, então está fazendo um triângulo. Vocês estão vendo aqui o triângulo aqui no céu, né? Com Plutão e Urano, Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário, Vênus em Libra. Então a gente está falando de um triângulo de ar. Quando a gente está falando de ar, a gente está falando de um nível mental, a gente está falando também de conexão, a gente também está falando de relações.
Sempre quando a gente está falando de ar, a gente está falando da troca, da conexão, da diversidade, da curiosidade, de se colocar em movimento de curiosidade em relação ao outro. São três níveis de curiosidade, são três níveis de mental, né? Porque aqui a gente tem o cardial, o mutável e o fixo. Então, cada um vai dar uma qualidade aqui para o ar, mas é um trígono importante e que, para essa semana, pode nos trazer aqui algumas belas oportunidades de conexão, de encontros, de conversas, que nos abrem, portas, que nos abrem possibilidades, novas oportunidades. É, necessariamente parece que chega como um presente cósmico, né? Eu falo sempre quando o trígono acontece, quando tem um triângulo desse acontece, a gente tem presentes cósmicos, assim, a gente não precisa fazer muita coisa, mas a gente precisa estar atento, né? É muito importante que a gente esteja aqui dentro do nosso, atuando dentro do nosso cotidiano, entendendo como a gente atua dentro do nosso cotidiano. Esse Vênus está fazendo uma oposição com Netuno e Saturno, né? Acabou de sair de uma oposição exata com Saturno, ele ainda em Virgem, e agora, chegando em Libra, ele fica, em oposição com Netuno. Então, aqui a gente tem nossos sonhos, nossos ideais, os nossos projetos que a gente vem aqui idealizando e desejando aqui, no início do ano em oposição aos nossos desejos individuais. Então, uma coisa maior, conectada também com a nossa espiritualidade, como a gente vem vivendo a nossa espiritualidade, com essa nosso, como é que a gente vem atendendo a nossa escala de valor. A gente falou sobre isso aqui no último podcast, tem texto sobre isso nas redes, é interessante observar como é que anda a nossa escala de valor, né? Chega nesse momento aqui, a gente tem esse confronto da nossa escala de valor com o outro. E é aí que a gente consegue realmente perceber e tomar uma proporção. É no relacionamento com o outro que a gente consegue entender e compreender como que anda a nossa escala de valor. E aí, quando eu falo de escala de valor, é tudo que a gente valoriza. Como a gente valoriza a gente valoriza o outro. Como a gente valoriza o nosso talento, a gente vai valorizar o nosso trabalho, a forma que a gente ganha dinheiro, a forma como a gente constrói dinheiro, né, que eu falo. A gente vai falar sobre como a gente está lidando com o nosso direcionamento de energia, porque a energia é trabalho, é dinheiro, é afeto, é conhecimento. E tem tudo a ver com esse triângulo. Então, assim, é um triângulo interessante, ele fica ativo aqui até o final da semana. É, tá convocando, então tá trazendo aqui alguns presentes, mas o quanto que a gente está atento, né? O quanto que, porque Vênus aqui é o ponto mais humano, né? A gente está falando dos três grandes, lembra? A gente vem falando sobre isso. Tem os três grandes ali que falam sobre coisas que são transcendentais a gente e que vai, inclusive, é, criar alguns que pode ser até desafiante, assim, porque a gente está falando de Urano que fala de inovação, que fala de romper com pré-estabelecidos. Então, dentro dessas relações, dentro dessa forma de pensar e de mentalizar, então, de interpretar as coisas. E a gente está falando de um Plutão que fala assim: olha, eu quero transformar para que você. é, Vamos transformar porque eu preciso que você assuma aí o seu novo poder e que você traga de dentro lá da sua profundeza os seus tesouros, para que você assuma a sua potência. E aí, Vênus está recebendo tudo isso. A gente já teve Marte passando por aqui, Mercúrio passando por aqui, Sol, e cada um que passou a gente conversou. Eu trouxe aqui para vocês nos drops, para a gente poder ir vendo essa evolução do ciclo. Agora, o último que passa, o último planeta que vai passar por aqui, vai ser Vênus esse ano. E toda vez que um planeta passar por esse ponto aqui, entre Virgem e Áries, e Virgem e Libra, a gente vai ter ativação desse triângulo de ar, e aí a gente vai estar falando dessa potência. Cada um vai estar representando aqui a partir do planeta que passa. E como a gente está falando então de Vênus, a gente está falando
da nossa escala de valor, então de como a gente se valoriza e valoriza o outro, valoriza os nossos talentos, como é que a gente gosta de ser cuidado, ser tratado no sentido de das coisas que a gente gosta, né? Então, de como a gente se relaciona com a gente e com o outro, fala, fala da nossa autoestima, obviamente, né? Então, fala dos nossos sentidos, mas aqui em Libra é muito sobre as nossas relações. E aí, ele é regente de Libra, e a gente vai começar a próxima alunação em Libra. O Sol está em Libra também. O Sol tá aqui, ó. Deixa eu marcar aqui com uma outra cor, né? O Sol tá aqui em Libra, já finalizando o seu ciclo. Ele está fazendo uma quadratura com Júpiter, uma oposição com Quirón. Importante esse movimento do Sol, porque a gente está falando de lidar com como a gente, então, tem trabalhado as nossas capacidades, habilidades inatas em Quirón. Quanto que a gente tem mostrado isso dentro das nossas relações? O quanto que a gente tem atuado dentro das nossas relações de forma que ilumine o inteiro de cada um, o que cada um tem de melhor. Ou a gente está pendulando, ou a gente está indo para o lugar de que alguém tem mais poder. Eu estou querendo agradar o outro, eu estou querendo ficar aqui no lugar para evitar conflitos. Isso tem muito a ver com Júpiter. Em Júpiter, a gente está fazendo esse trabalho jupiteriano em Câncer, que está falando sobre o nosso espaço, nossa área íntima e de segurança. Está ressignificando a nossa história, está ressignificando os nossos paradigmas familiares, inclusive, porque muitas vezes a gente, quase sempre, né? A gente vai direcionar as nossas relações a partir de conceitos e ideias que a gente adquiriu através da nossa experiência, mas muitas vezes através da nossa família. E a gente começa a achar que aquilo é que é certo. E aquilo já não vibra mais, já não faz o nosso coração vibrar, já não faz o nosso coração pulsar. E a gente aprendeu, então, algumas fórmulas do que é certo e do que é errado. Júpiter está aqui em Câncer fazendo uma revolução em relação a isso. Ele está tá nos lembrando aqui que, olha, precisa encontrar novas formas de ressignificar a sua história e a sua vida. Então, é importante essa semana, essa quadratura de Sol-Júpiter aqui vai estar ativa essa semana, até um pouquinho da semana que vem. E aí a gente tem a Lua, né? A Lua, ela tá. Vou marcar ela com vermelho aqui, ela tá em Leão. Opa, isso ficou grande. Tá em Leão aqui. E em Leão faz uma oposição com Plutão. Então, vocês estão vendo aqui esse, né, ponto 180 graus com Plutão. Mas faz um sextil com Vênus e um sextil com Urano. Muito interessante. Olha que legal. Eu chamei atenção hoje sobre sextil. Sextil é esses pontinhos verdes aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, essas linhas verdes aqui. Que a gente tem Plutão com Netuno, Netuno com Urano, Urano com a Lua, Lua com Vênus. Olha só, quase fazendo, fechando aqui o zodíaco. Eu falei que eu vejo esse sextil aqui, esse sextis, né, como um grande cálice aqui, recebendo, fazendo o pano de fundo para esse triângulo de ar que a gente tem no céu. E quando a gente está falando de sextil, a gente está falando de a gente fazer uma sinergia com o outro. E então, de mãos dadas aqui, a gente atuar com o que a gente tem. A gente fazer o movimento da atuação para aproveitar melhor as oportunidades. Então, assim, as oportunidades estão aí, a gente está recebendo as oportunidades de presente. Agora, o que que eu faço? Eu preciso pegar na mão aqui do outro, e aí a gente está falando aqui já de uma temporada libriana, então a gente está pegando na mão do outro e falando, ok, como é que a gente pode fazer isso junto? Como é que você pode me ajudar? E aí, muitas vezes, não é necessariamente naquele assunto que está aparecendo a oportunidade, mas o outro que está com você, os diversos parceiros que a gente tem, eles atuam é, como ponto de referência para a gente, de nova perspectiva, de nova ideia, de trocar, de trazer
novas informações, né? De fazer novas conexões para a gente, mentais aqui, para que a gente então aproveite melhor esse trígono. Esse trígono é muito importante, vou falar de novo, porque ele também nos prepara. Como a gente vai lidar agora nesse momento, vai trazer, né? Vai fazer parte do próximo trígono que a gente tem de formação de água entre Escorpião, Peixes e Câncer, entre Saturno, Júpiter, Marte, Lilith e Mercúrio. E aí, que isso já começa aí numa formação semana que vem, vai estar muito forte aí até novembro. Esse trígono de água não é um. Quando a gente está falando de trígono de água, a gente está falando de emoções. E aí, enquanto a gente está falando de ar, que a gente está falando de um nível mental, a gente pode. É mais fácil para muitas de nós, né? Lidar com a parte mental, com a parte do raciocínio, com a parte do questionamento, etc. É, até de fazer mudanças de perspectiva. Agora, às vezes é muito difícil lidar com o nosso emocional. E às vezes a gente não quer lidar com o nosso emocional. E aí, a gente está falando de uma força em escorpião muito potente. E quando a gente está falando de escorpião, a gente está falando de trazer para a superfície tudo aquilo que a gente renegou, que a gente excluiu, que a gente fingiu que não aconteceu, que a gente não quer ver, que a gente não quer falar. Naturalmente vai iluminando pelo Sol em Escorpião, e aqui vai com Mercúrio que está querendo falar sobre o assunto, e vem o Marte querendo atuar a partir dessa energia. Então a gente tem também um Marte mais mental. Ele já é muito estratégico em Escorpião, então as nossas funções marcianas, então, de atuar no mundo, de afirmar a nossa identidade, de ir acontecer dentro do relacionamento com o outro, porque Escorpião é sobre o outro, eu e o outro, na intimidade. Então, essa atuação está muito mais mental, e muito mais, trazendo um pouco mais de elementos, um pouco mais racionais, vou dizer assim, porque eu não gosto muito de trazer isso, não, mas um pouco mais assim. E um Mercúrio que está muito mais impulsivo, muito mais apaixonado, muito mais decisivo, muito mais sincero, muito mais honesto, porque aqui a gente está falando de Escorpião. Então, essas duas energias nossas, elas estão sendo convocadas a atuar a partir dessa energia, atuar a partir da energia de Escorpião. Então, a nossa fala pode estar mais sincera, mais honesta, mais apaixonada, mais impulsiva. A nossa ação pode estar um pouco mais racional, um pouco mais estratégica, mas também mais apaixonada, mais impulsiva, entende? Então, aqui a gente tem dois elementos muito fortes, e quando a gente está falando desse trígono aqui de água, a gente vai chegar aqui, a gente vai ter que lidar com algumas questões. E tem Lilith no meio. Quando Lilith chega, né? Quando Lilith é a- ativada aqui por algum planeta, e a gente já falou sobre isso esse ano, em Escorpião, é, ela convoca a gente a acessar as nossas necessidades, a acessar os nossos desejos e não aceitar estar dentro de um sistema polarizado, que a gente não consiga ser expressão dessa individualidade. Ela convoca a gente a encontrar uma nova forma de atuar, fora desse padrão pré-estabelecido. E olha, isso tem muito a ver com Urano, isso tem muito a ver com Plutão. Então, por isso que é tão importante a gente prestar atenção no que está acontecendo agora dentro dos nossos relacionamentos e se colocar no movimento de comunicação e de troca, de conexão, de o que que eu faço com essas informações todas que estão chegando e como é que eu estou atuando dentro do meu relacionamento com o outro, na busca por encontrar o ritmo do movimento, do equilíbrio, porque quando a gente chegar aqui, na partir da próxima semana, e o Sol já vai estar em Escorpião e a gente já vai ter ativado esse trígono, esse triângulo, ele vai sair de um triângulo de ar para um triângulo de água.
as nossas emoções vão subindo, e aqui a gente vai ter que lidar com elas de alguma maneira, e elas vão acontecer dentro das nossas relações. Vênus vai estar atuando dentro das nossas relações, e Vênus ainda vai estar fazendo um movimento muito legal de falar assim, olha, né, vamos, o quanto que a gente está fazendo aqui esse acordo, essa negociação, quanto que a gente está querendo aqui, né? E aí que entra a questão do jogo, né, o jogo da sedução também. Porque com a Lua em Leão, o Leão é aquela força, aquele calor que vem de dentro, a gente aprende aqui em Leão a individualizar o nosso, tudo aquilo que nos apaixona e que nos faz viver pela vida. A gente falou muito da nação leonina, teve muitos aspectos aqui em Leão muito importantes, a gente falou bastante sobre isso, né? A gente reconheceu o que que nos apaixona, a gente reconheceu o que nos diverte, o que faz a gente gostar da vida e faz a gente querer celebrar a vida. A Lua passando por aqui, nesse momento, numa fase minguante que começou em Câncer, e Lua em Câncer, né? Ela rege Câncer, fala das nossas necessidades. A gente falou sobre necessidades essa semana passada, então a gente vai voltar a falar aqui. A gente precisa atender às nossas necessidades. Muitas vezes, dentro do jogo de sedução, a gente confunde o jogo de sedução para atender às nossas necessidades ou atender à necessidade do outro. Então, a necessidade de ser nutrido, de ser cuidado, ela pode ser compartilhada com o outro, mas ela não pode ser delegada para o outro. Eu não posso me sentir vítima do outro e não posso responsabilizar pela necessidade do outro. Essa é uma característica individual, uma qualidade individual, e ela precisa ser cuidada pela gente. Ela pode ser compartilhada com o outro. Eu posso querer compartilhar o cuidado com o outro. E necessariamente eu não estou falando aqui de momentos de, por exemplo, de saúde, etc. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma qualidade natural, né? Uma necessidade. Quais são as suas necessidades? Eu venho perguntando sobre isso, né? Quando a gente faz o atendimento astrológico, a gente conversa sobre a lua e a gente fala sobre um pouco sobre as necessidades, como identificar essas necessidades. A necessidade depende muito da lua. Então, aqui está dentro do signo que ela está e da casa que ela está no seu mapa, ela vai te ajudar a identificar a sua necessidade. Agora, aqui se vale você pensar quais são as minhas necessidades fundamentais, que eu não preciso de absolutamente ninguém. Eu posso querer que alguém esteja comigo nesse partilhar desse cuidado, dessa nutrição, né, dentro da minha casa íntima canceriana. Mas eu não posso delegar para o outro. Eu não posso desejar que o outro seja meu pai e minha mãe. Eu não posso ser pai e mãe, porque aqui a gente está falando de adultos, né, gente? Então, adultos não pode, mas eu posso compartilhar dentro do meu espaço íntimo e seguro. E assim, me sentir nutrido também, não tem problema nenhum. Mas se eu não souber quais são as minhas necessidades, eu posso querer delegar. E aí o jogo de sedução pode vir como um jogo para atuar, para atender a necessidade do outro, para atender a minha necessidade. E aí, quando o jogo da sedução fica nesse lugar, ele vai frustrar, ele vai nos decepcionar, ele não vai é, trazer o movimento do equilíbrio. O relacionamento fica pendular. Alguém aqui está com mais poder que o outro. Agora, quando a gente se propõe a eu reconheço o meu desejo, você reconhece o seu, tudo bem que a gente pode compartilhar, é, eu reconheço a minha necessidade, você reconhece a sua, a gente se cuida e a gente pode compartilhar esse cuidado, mas é, eu, eu consigo identificar os desejos. Aí eu me coloco no movimento do jogo da sedução. Lembrando de novo, a gente não está falando daquele joguinho. Jogo de sedução não é joguinho do tipo, vou fazer isso, vou ligar, não vou ligar, vou escrever, não vou escrever, vou procurar, não vou procurar. Nós não estamos falando disso. Isso é jogo de manipulação, de controle de poder. Isso não é jogo de sedução. Jogo de sedução é a gente brincar com os desejos.
os desejos partilhados. E aí, os desejos eles podem ser eróticos, né? No sentido do amor ali, do movimento do amor, mas podem ser outros desejos que a gente tem em comum. Como é? Como é que eu faço esse jogo? Ah, eu não sei. Porque esse jogo, ele é particular, como eu disse. A gente vai identificar o que que é que me faz ficar feliz e divertida e alegre. O que me instiga no meu lado mais criativo da vida a partir do nosso relacionamento. O relacionamento precisa ter isso. Eu preciso identificar o meu desejo. Como é que é o meu desejo aqui por você? Quando é que a gente está aqui junto? E pode ser uma relação de amizade, inclusive, né? Eu tenho aqui um desejo aqui de conhecer mais sobre isso. Então, toda vez que a gente chega nesse ponto aqui de que você me traz uma novidade, que você me traz uma conversa, que você me traz isso me instiga, me traz uma energia vital aqui, me aquece o coração. Eu quero aprender mais, eu quero ir sair para o mundo e realizar coisas, eu quero me afirmar. Eu consigo me afirmar, eu consigo, então, me relacionar intimamente com você. É uma lua em leão que vai lembrar a gente, então, das nossas necessidades vitais e que faz pulsar e que faz aquecer esse coração, mas que também nos faz sentir divertidos dentro da relação. Um jogo de sedução tem muito a ver com esse movimento. Quando eu consigo identificar as minhas necessidades, eu consigo então encontrar com o outro e me colocar para ser vista e ver o outro em Libra. Então a gente se identifica e vê que a gente tem diferenças. A gente escolhe fazer o relacionamento, porque eu tenho coisas aqui que você não tem, e isso é uma curiosidade, e nessa curiosidade dessa diferença, então, a gente quer compartilhar os desejos, e são dois desejos diferentes, mas também pode ter o desejo, dessa construção cria-se um desejo íntimo, único ali do relacionamento, mas todos dois têm desejos diferentes, e aqui eu compartilho o meu e você compartilha o seu, e assim a gente pode colaborar com o melhor que a gente tem e o melhor que a gente é. E aí então eu consigo fazer que eu chamo de fusão, mas na verdade é esse encontro com o outro que acontece em Escorpião. É esse encontro apaixonado, apaixonado no sentido de que eu então me entrego de uma forma que eu possa me entregar, que eu confio nessa relação, que eu confio nesse movimento, porque aqui eu não consigo ter controle. Quando eu estou em Escorpião, eu não tenho controle. Tem uma necessidade de controle muito forte, né? Dentro de Escorpião, dentro da energia de Escorpião, ainda mais com esse tanto de movimento que a gente está vendo aqui agora, né? De Marte, Mercúrio e Lilith, fazendo esses trígonos aqui importantes, mas está dizendo para a gente que aqui, quando eu então me coloco, quando eu reconheço a minha necessidade, consigo cumprir com essa minha necessidade, consigo então me colocar na brincadeira com o outro dos nossos desejos, eu naturalmente chego aqui numa entrega que fala muito sobre prazer, que fala muito sobre satisfação, que fala muito sobre uma visão diferente de mundo que vai acontecer, de uma entrega que vai me transformar, que vai me regenerar. Então aqui fala também muito do quanto que a gente tem medo de se transformar a partir do relacionamento que a gente tem. A entrega fala sobre isso, né? Porque a gente sabe que na hora que a gente se funde com o outro, né? A gente faz essa entrega com o outro, que a gente se coloca nessa vulnerabilidade, a gente vai ser transformado. A gente vai ir para um outro nível que a gente não tem a menor ideia qual é. E aí, nesse processo, transforma a nossa vida, transforma a nossa visão. Pode regenerar, inclusive, pode curar muitas partes da gente e pode fazer com que a gente realmente elimine coisas que não façam mais sentido, que a gente vai para o que é realmente importante na nossa vida. Esse é o ponto máximo
da nossa individualidade. Por isso que quando a gente chega em Escorpião, é esse ponto máximo que a gente tem. É o último signo desse movimento que a gente tem. Então, são 8 etapas aqui da nossa individualidade. Quando a gente chega nessa entrega profunda, e enquanto a gente se coloca nesse movimento de entrega aqui, a gente acessa medos, a gente acessa limites da gente. E aqui a gente vai ver coisas que a gente não quer ver, a gente vai acessar emoções que a gente não quer falar sobre elas, mas que o relacionamento vai trazer. Muito importante a gente entender que tudo aquilo que chega, né, aqui, principalmente quando chega aqui em Escorpião, quando chega essa época do ano, quando chega esses relacionamentos, quando a gente está lidando com essas questões, se chega porque a gente está preparado. A gente está preparado para lidar com isso. Então, resistir nesse momento com um céu desse não tem jeito. É tipo que faz parte do nosso processo de transformação, de evolução, de crescimento, de passar de fase. E aí a gente vai ter que abrir mão de alguns paradigmas familiares. A gente vai abrir mão de um monte de crença social. Plutão em Aquário, que fica aqui nos prendendo dentro de caixinhas que não funcionam mais, num conservadorismo ou numa libertinagem. A gente vai lidar com uma mudança aqui de formas de se relacionar e de se conectar, Urano em Gêmeos. E que tudo isso está falando sobre também a gente se manter na curiosidade. Então, por isso que eu fiz uma provocação aqui num céu muito importante, e a gente está numa lua minguante, então, momento de conclusão de fases, de assimilação de tudo isso dentro da gente, mas ao mesmo tempo que a gente está aqui numa interiorização, a gente está vivendo isso através dos nossos relacionamentos, que é uma forma de estar lá fora, de ir lá para fora. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um movimento para dentro, a gente tem um movimento para fora. Por isso que eu falo, não tem jeito de separar. Tem uma contração e uma expansão juntos. Um não é mais importante que o outro, um não acontece sem o outro, acontece junto. Então, esses encontros, essas conversas, essas conexões, elas estão muito favorecidas essa semana para a gente poder acessar, para a gente se colocar nesse movimento de vulnerabilidade, de entrega aqui com o outro e também de acessar esse movimento, esse jogo que a gente pode fazer aqui da sedução. O jogo da sedução tem que ser divertido. E, de novo, não tem fórmula. Se alguém ficar te vendendo fórmula, não é sobre o jogo da sedução. É sobre um jogo de manipulação. O jogo da sedução tem a ver da gente se reconhecer na nossa necessidade, cuidar dela, a gente reconhecer os nossos desejos, a gente comunicar os nossos desejos, a gente entender o desejo do outro, a gente conversar sobre os desejos do outro, a gente fazer a mistura, a alquimia desses desejos e brincar com isso. Cada relação vai ter um jeito de brincar, ter uma forma de lidar com essa brincadeira. E esse jogo, ele faz parte, ele é um dos elementos do ritmo do movimento do equilíbrio. A gente vai ter outros, né? Vai ter alguns tipos de conversas, a gente vai ter outros elementos aqui para manter ou para encontrar um novo ritmo, né? Que vai partir da busca da troca, da harmonia, que a harmonia também, da troca justa, né? Eu não necessariamente eu vou dar exatamente a mesma coisa que você, eu vou dar o melhor que eu tenho, você me dá o melhor que você tem, e aqui a gente vê se você está contribuindo comigo e eu estou contribuindo com você, se faz sentido a gente estar nessa bicicleta, então nesse relacionamento, nesse movimento, se não faz. Tudo isso é elemento. O jogo da sedução é um elemento desse ritmo, desse movimento. Então aqui eu estou desafiando vocês a pensar sobre as necessidades, sobre essa vibração, essa necessidade que precisa ser cumprida aqui. Eu preciso nutrir, eu preciso cuidar. Para eu poder conseguir estar inteira dentro do meu relacionamento com o outro, ser vista pelo outro na minha diferença, ver a diferença do outro. E aí então eu poder me colocar na brincadeira, no jogo, na diversão com o outro. E nessa diversão a gente então tem uma fusão.
tem uma transformação, a gente faz uma alquimia juntos, a gente faz um movimento de transformação, eh, que vai acontecer naturalmente, quando eu me entrego, quando eu, enfim, me deixo, me realmente me coloco à disposição do outro, com quem eu sou de verdade, sem ficar aqui, trabalhando em cima de julgamentos, paradigmas, tabus, etc. Num relacionamento íntimo, transformador, tudo isso não tem importância. A gente vai falar sobre isso, a importância é importante, obviamente, para a gente, mas ele não tem o poder de separação, ele tem o poder de fusão. Então, eu convido vocês a pensar, refletir, aproveitar essa lua, aproveitar essa fase minguante, para poder fazer essas movimentações, essas mudanças, esses pensamentos aqui, a conectar com o seu desejo, a conectar com o desejo do outro, a entender um pouquinho sobre esse jogo da sedução, como é que isso está sendo construído, o que está sendo feito, o que que precisa ser ajustado. E para fazer o movimento rodar e a gente chegar aqui na lunação de Libra, dia 21 de outubro aqui, já, eh, que é quando vai iluminar mesmo os nossos relacionamentos, o equilíbrio dos nossos relacionamentos, a gente já está preparado para lidar com essa luz que vai acontecer em cima dos nossos relacionamentos e que vai acontecer a partir das nossas emoções mais profundas que sobem para a superfície. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana de fase minguante e até o próximo Drops Cósmico.